Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar sobre BIM. Hoje o assunto que a gente vai abordar é o tema interoperabilidade, né, utilizando o recurso dos arquivos IFC. O arquivo IFC foi um arquivo criado pelos fabricantes de softwares voltado ao conceito do BIM, que permite então a integração entre sistemas. Por exemplo, uma empresa que desenvolve um projeto em ArchiCAD, no seu software nativo lá, vai exportar o arquivo. Como é que eu poderia então utilizar este arquivo com outro fabricante, no caso da Autodesk, usando o Revit? Então, os fabricantes criaram esse arquivo de exportação. Então, é um tema que vai tratar exatamente da interoperabilidade. A gente sempre comenta que a interoperabilidade entre arquivos ela é importante e quanto mais associativa for essa interoperabilidade, melhor. Entretanto, muitas vezes nós temos que recorrer ainda à conversão de arquivos, exportação de arquivos, formatos de exportação para que possamos utilizar em sistemas. E o UFC vem bem esse encontro, de auxiliar então que eu possa, mesmo utilizando aquele software que gerou aquele projeto, eu tenha a condição de trazer isso para o meu software de projeto e possa então compatibilizar este projeto utilizando o arquivo IFC. Então, uma empresa, um profissional que deseja então mandar essa informação para o departamento de engenharia que não trabalha com o seu software nativo, então ele poderá então exportar no seu software o arquivo em IFC e encaminhar esse arquivo IFC diretamente para a empresa e ela tem a condição de acessar toda a informação do projeto que está naquele arquivo, sem a condição de edição desse arquivo. Então ele vai ter toda a volumetria, vai ter condição inclusive de ter toda a categorização dos elementos lá definidas, né, dentro do conceito do BIM, estrutura de que é uma parede, que é um piso. Entretanto, ele não vai ter condições de fazer a edição deste arquivo, e sim apenas a usar esse arquivo 3D para fazer a compatibilização dentro do seu projeto, dentro da sua disciplina. Bom, para então importar o arquivo IFC, utilizar esse arquivo IFC, eu vou utilizar o Revit e vou trazer então essa informação para dentro do Revit e ver como é que a gente pode manipular ela dentro do Revit, como é que funciona essa estrutura de arquivo e o tratamento deste arquivo dentro do Revit. Então a gente vai iniciar um arquivo novo aqui, vamos criar um arquivo novo, pegar um template aqui de arquitetura para iniciar o projeto. E a gente então vai vincular o arquivo IFC dentro do nosso arquivo de projeto, da nossa disciplina que a gente vai estar trabalhando, ou de um projeto em andamento, ou de um projeto novo inicialmente aqui, que podemos então fazer a importação deste arquivo. Na verdade, essa importação ela pode ser realizada em dois momentos, né? O primeiro momento então é o vínculo desse arquivo IFC dentro do nosso software de projeto. No Revit nós temos, né, no Ribbon a aba inserir. No painel vínculos nós temos então o vínculo de um arquivo IFC. Clicando no vínculo do arquivo IFC, nós vamos então buscar esse arquivo IFC. Ele está disponível, um arquivo IFC disponível na tela. Vamos então fazer a abertura desse arquivo. Importante comentar que esse arquivo é um arquivo de exportação de dados, então necessariamente o Revit vai ter que reconstruir, não só o Revit, qualquer software que tu faça a importação de IFC, ele vai ter que reconstruir aqueles dados em vetores novamente, né? Então existe um tempo aí, um processamento natural do processo aí em termos de importação. Nós temos aqui o IFC com 84 MB, o tamanho do arquivo. Vamos abrir. Então, neste momento, ele está fazendo então a abertura do arquivo e a importação. Podemos verificar o andamento desta importação diretamente no canto inferior esquerdo, quando ele iniciar o procedimento de importação, canto inferior esquerdo do Revit, o processamento das entidades. Ele está ainda aguardando, né, está efetuando a leitura do arquivo. Após a leitura deste arquivo, ele começará então a importação do arquivo. Então, feito de uma forma bem rápida, a importação já foi realizada.
nós temos então aqui o arquivo, ele fica vinculado, então podemos verificar aqui, ó, na planta baixa, né, na planta de piso, nós temos aqui o modelo do Revit vinculado. Ele pode permanecer vinculado, então vamos pensar pensando no conceito de interoperabilidade, vamos pensar que esse projeto vai continuar sendo atualizado. Então, eventualmente eu posso receber uma nova versão de arquivo, colocar no mesmo local que for salvo esse arquivo e ele vai estar vinculado e atualizado dentro do meu projeto, dentro da minha disciplina, esse projeto. Então, sempre na última versão, no momento que me encaminhe, né, este novo arquivo para trabalho. Um dos recursos mais interessantes é o seguinte, como a gente está numa planta de piso arquitetônica, então ele já vem com os elementos arquitetônicos realçados no projeto. Esse projeto é um projeto em steel frame, tá, que nós temos aqui, depois colocamos na descrição aqui, quem quiser acompanhar esse projeto, ele está em andamento no momento. É um projeto, todo ele que vai ser feito, reconstruído em steel frame, que foi modelado no Revit. Entretanto, a empresa que desenvolveu o projeto arquitetônico, ela não tinha o interesse de disponibilizar o arquivo nativo, portanto, ela então disponibilizou o arquivo IFC, onde que a gente pode continuar tendo todas as informações volumétricas, entretanto, não poderão ser editadas. Podemos então continuar, por exemplo, pensando no restante do projeto, o projeto hidráulico, elétrico e o restante das disciplinas. Nós temos todas as informações disponíveis para o projeto. Se nós lembrarmos aqui, nós estamos na disciplina coordenação, mas se eu passar aqui na visualização dessa vista 3D, mas se eu comentar que eu quero trabalhar com a vista mecânica, ele colocará em meio tom tudo que é elementos de construção arquitetônicos e civil, então fica em meio tom, realçando aquilo que for mecânico. Então, o IFC não se perde nada em termos de visualização, que é um dos conceitos que a gente tem lá, muito atrelados a todas as ferramentas que trabalham o BIM, é a possibilidade, então, dessa organização por disciplina, né, do projeto. Então, a gente não perde nada em integridade. Se a gente continuar aprofundando aqui, voltando para a disciplina, por exemplo, coordenação ou arquitetura, a gente vai ver que nós não perdemos em nada a visualização dos objetos. Então, aquilo que é uma parede, eu consigo continuar controlando a visualização do elemento pela nossa visibilidade da vista. Então, se digitarmos VG ou viermos na opção visibilidade e sobreposição e clicarmos em editar, nós temos categorizados aqui os elementos por itens. Nós podemos ir na disciplina parede e desabilitar a opção das paredes. Como é um projeto em steel frame, ele vai deixar disponível somente os elementos agora estruturais do steel frame disponíveis para o usuário. Então, mesmo trabalhando com FC, nós temos ainda a condição de trabalhar com uma qualidade de informação bem grande e com um detalhamento bem interessante no nosso projeto. Além disso, este arquivo está vinculado, então isso é interessante porque se eu receber uma nova versão deste projeto, eu simplesmente substituo o arquivo com o mesmo nome e ele vai estar atualizado, então, essa nova versão no projeto. Entretanto, o usuário, se ele achar conveniente, ele pode controlar a visibilidade do objeto ou até mesmo vincular e deixar esse arquivo, todo esse arquivo vinculado, fazer a importação de fato para o projeto. Uma opção interessante aqui na visibilidade, em voltar em editar, é que tudo que for vinculado no Revit, a gente tem condição de controlar a visibilidade, no caso aqui do arquivo FC. Então, não queremos mais enxergar o arquivo FC, podemos simplesmente vir e desabilitar a função e o arquivo vinculado não estará mais visível na área gráfica. Ativando a vista, nós temos então a opção da flag, o elemento novamente visível para nós. Bom, se o usuário desejar e achar conveniente, então, fazer com que esse arquivo fique todo ele disponível para trabalho, mas não edição, né, mas sim localizado no nosso projeto, a gente pode então fazer a importação de todo esse arquivo vinculado no nosso projeto. Selecionando esse vínculo, nós temos a opção aqui gerenciar vínculos ou vincular, que é a importação deste arquivo de fato para todo o nosso projeto. Clicando em vincular,
nós temos ainda uma pergunta, se queremos vincular tudo que for elemento detalhado, detalhes anexados, os níveis do arquivo IFC e os eixos, se for isso interessante. Não só os detalhes anexados. Ok. Então agora, neste momento, sim, ele passa então a fazer a importação deste arquivo para dentro do Revit. Então nós estamos quebrando o vínculo e deixando o arquivo local dentro do nosso projeto. Então esse é um momento de processamento, é natural então que o software tenha então um cálculo matemático aqui para fazer a importação. Então toda vez que a gente tiver um cálculo matemático, não podemos penalizar a aplicação. Um ok aqui, talvez ele tenha já elementos duplicados na vista. Para finalizar então, e ele está então agora fazendo então finalizando a importação do projeto no nosso arquivo. Esse tempo é natural à espera. Finalizando então, né, esta importação, nós temos o arquivo todo ele finalizado, né, e com os elementos locais no arquivo, ainda não permitindo a edição. Entretanto, nós podemos apagar objetos, deletar aqueles objetos que não nos interessam. Entretanto, ele não estará disponível para edição. No momento deste vínculo, finalizando agora, regenerando o elemento, ele vai criar um grupo deste elemento vinculado dentro do projeto. É interessante manter o grupo dentro do Revit, porque desagrupar os elementos vai criar uma dificuldade na seleção futura dos elementos, caso queira selecionar todos os elementos deste elemento que foi então agora localizado no arquivo do projeto. Isso pode demandar mais trabalho para o usuário, então é interessante manter o grupo e toda vez que tiver que apagar um objeto, fazer esse arquivo, essa deleção do arquivo diretamente no grupo, né, na edição do grupo, como mostraremos a seguir. Finalizando então o ajuste então da importação. E no caso aqui com o projeto Steel Frame nós temos milhares de peças, então a importação ela pode demandar um tempo relativo ao número de componentes. Então fizemos a localização do arquivo no projeto, podemos decidir em remover o vínculo, não ter mais o vínculo, se for o caso. Entretanto, então agora ele continua como um grupo, como comentamos anteriormente, fica tudo como criado um grupo. Então, se quiser o usuário, por algum motivo, deletar este grupo, deletar a edição de algum objeto do grupo, ele poderá então selecionar o objeto e editar o grupo. Com 2 cliques ele está editando o grupo. Então ele continua tendo a condição de deletar algum objeto, caso ele tenha essa necessidade, né, dentro desse grupo. E depois que concluir a edição do grupo, ele volta de novo ao estado do projeto. Então, uma forma então de ter uma interação ainda com o arquivo. Entretanto, não temos mais aquele vínculo. Necessariamente teria que fazer, se tiver uma atualização do projeto, realizar novamente a inserção do vínculo, né, e desfazer desse arquivo aqui que foi vinculado no projeto. Interessante comentar ainda com o FC que os elementos eles passam a ter as informações vinculadas ao objeto. Então, se selecionarmos um perfil desse estrutural do nosso projeto, ele está como um elemento quadro estrutural. E no caso, ele está a informação, nós temos a informação do objeto, ele tem a opção de definir o que ele é um elemento. Load bearing, né? Então ele é uma viga, né? Dentro do conceito de viga que foi modelado aqui. Se nós selecionarmos o elemento vertical, nós podemos ver que ele está com a categoria de coluna, né? Então, o fato de a gente estar usando um arquivo de exportação, não estamos perdendo informação do nosso projeto, né? Ele fica tudo estruturado de uma forma vinculada. Poderíamos gerar um relatório de elementos, tamanhos, comprimentos, né? Aquilo que for disponível a partir dos parâmetros IFC que estão no nosso arquivo, nós temos aqui também disponível no item. Certo, pessoal? Então, esperamos que esse assunto tenha sido de agrado e que vocês possam utilizar esse recurso
temos que ter em mente sempre que toda vez que tivermos que exportar um arquivo FC, a gente tem que ter um cuidado, né? Às vezes é um mal necessário, mas é um recurso que, se a gente usar de uma forma adequada, ele pode trazer realmente benefícios na compatibilização de um projeto dentro do conceito do BIM. Certo? Um abraço e até a próxima.